Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Tá? Esse estudo faz parte aqui desse estudo completo da doutrina espírita, é um dos cursos, não é, digamos assim, que pertence ao estudo completo da doutrina espírita. Tá? Então, esse é o estudo básico, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, no roteiro de número 21, Classificação dos Espíritos. Essa é a terceira parte desse assunto, né, desse roteiro. Na sequência, a aula de número 120. Então, aqui, como sempre, eu deixo aqui esse aviso, né, da nossa instituição, a Legião dos Servos de Maria, nós chamamos de LSM, e nós estamos oferecendo, né, a casa está oferecendo esse atendimento fraterno, tá? Para as pessoas que desejam, que necessitam fazer uma consulta, né, ou fazer tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, se estiver passando por algum problema emocional, alguma dificuldade. Então, nós fazemos esse atendimento fraterno e, no caso, os atendentes, eles identificando ou percebendo, não é, que a pessoa está precisando de um tratamento espiritual, ele vai aconselhar que a pessoa procure um centro espírita de sua preferência para fazer o tratamento espiritual. Faz uma consulta, né, lá e, se for o caso, faz o tratamento espiritual, tá? Então, nosso atendimento é sempre pessoal, sigiloso e gratuito, tá certo? É um serviço oferecido pela nossa instituição. Bom, nós estamos falando, não é, da classificação dos espíritos, né? Então, hoje nós vamos falar aqui da 10ª classe, né, que é a classe, faz parte da terceira ordem, né? Nós vimos que existiam as três ordens. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, né? E dentro dessa terceira ordem nós temos várias classes. Então, aqui a 10ª classe, ela trata dos espíritos impuros. Ou seja, o mal é o objeto de suas preocupações. Sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. Então, os espíritos que se enquadram, né, que se encaixam nessa condição, né, que está dentro dessa classificação, dessa classe da 10ª, são aqueles espíritos que o objetivo deles é fazer o mal. Né? Normalmente são aqueles espíritos obsessores, né? São aqueles espíritos que se envolveram, né, e que continuam envolvidos na maldade. Muitos deles pertencem a grupos, né, de espíritos malignos que vivem nas regiões inferiores do umbral. Né? Eles se juntam em organizações, não é, cujo propósito sempre tem assim aqueles que nessas organizações o que impera é a força, não é, o poder, é o comando, tá? Todos têm que obedecer a esse comando, a essa liderança, porque senão sofrem consequências graves, né, caso desobedeçam. E nessas organizações, esses espíritos são treinados para fazer o mal, né? Para influenciar, para trazer influência negativa, para obsediar, para subjugar, enfim, eles aprendem técnicas realmente de domínio, não é, das mentes incautas, digamos assim. E o objetivo desses espíritos é arrastar e prejudicar mesmo as pessoas, não é? Dentro das doutrinas ortodoxas, como o catolicismo, por exemplo, esses espíritos seriam classificados como demônios, né? Quem assiste algum documentário, alguma coisa sobre aquelas questões de exorcismo, etc., vê que é comum dentro do catolicismo, não é? Aqueles sacerdotes, aqueles padres que lidam com essa questão, eles classificam as entidades de duas maneiras, não é? Os espíritos malignos e os demônios, né? Ou seja, eles classificam os demônios como se os demônios não fossem espíritos. Mas nós que somos espíritas sabemos que todos são espíritos, né? Não existe demônios, né? Deus não criou demônio, nem ninguém se tornou demônio, tá? O que existe são espíritos ruins, espíritos que estão transitando na maldade, não é? Não são ruins, eles estão ruins, repito sempre isso, tá? Porque eles não vão ficar assim definitivamente, um dia eles vão despertar, pode ter certeza. Então, esses espíritos impuros, eles têm esse objetivo. Então, se fosse no catolicismo, eles seriam classificados como demônios, né? Não seriam nem espíritos malignos, seriam demônios, tá certo?
Então, essa é a característica, não é, dessa classe de espíritos, dos espíritos impuros, tá? Na nona classe, né, nós estamos fazendo uma ordem descendente. Os espíritos levianos, eles são ignorantes e inconsequentes, muito mais maliciosos do que propriamente maus. Ou seja, nessa classe aqui, né, é diferente da décima classe. A décima classe, o objetivo deles é praticar o mal. Mas nessa classe, eles são maus espíritos, mas não são tão propriamente maus como os outros, não é? Eles são mais levianos, ou seja, eles usam linguagem alegre, irônica, superficial, muitas vezes se passam por outras pessoas, por outros espíritos, não é? Simulam ser outras personalidades. Então, esses são classificados de espíritos levianos. É importante a gente lembrar aqui que a gente só consegue identificar esses espíritos, não é, se nós conversarmos com ele, é pela observação, não é escutando a maneira como ele fala, os conselhos que ele dá, os termos que ele se utiliza, porque a gente conversando com uma pessoa educada, a gente sabe, mesmo que a gente não conheça ela, a gente sabe que aquela pessoa é educada, mas quando a gente conversa com uma pessoa grossa, grosseira, a gente também identifica rapidamente. E assim são os espíritos. Então, você conversando com ele, prestando atenção, não é? Você consegue identificar. Mesmo que ele se apresente com educação, com polidez, com gentileza, em algum momento ele vai se trair, né? Porque é da natureza dele, naquele momento ali, naqueles momentos de sua vivência, né? Por opção dele, ele está classificado nisso daí, tá certo? Então, a única forma de se identificar é ouvindo, não é prestando atenção no que esses espíritos, quando se comunicam, no que é que eles dizem, no que é que eles sugerem, no que é que eles aconselham, tá? Então, essa classe aqui é a nona, que é a dos espíritos levianos. A oitava classe é a classe dos espíritos pseudo-sábios, né? Eles possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Então, esses espíritos aqui ainda fazem o mal, tá certo? Eles também fazem o mal, mas eles não são classificados como espíritos impuros, eles são classificados como os pseudo-sábios. Por quê? Porque eles são inteligentes, eles têm conhecimento, tá? O problema deles é a vaidade, de achar que sabem tudo. Então, esses espíritos, eles podem, digamos assim, falar sobre algum assunto que eles realmente entendem, mas se você entrar num assunto que eles não conhecem, eles vão inventar uma história, eles vão revestir, não é, uma informação de acordo com o que ele acha que é verdade. Então, é por isso que eles são chamados de pseudo-sábios, tá certo? Possuem grande conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos, não é? Aquilo que a gente acabou de falar, tá certo? Então, todos os espíritos estão enquadrados nessa classe. Agora, uma observação, tá? Se a gente tiver a oportunidade de conversar com o espírito, quando a gente for observá-lo, né? Quando a gente for prestar atenção no que ele diz, o intuito não é tentar ver em que classe ele se encaixa, não, tá? Isso aí, para a gente, na hora da comunicação, não vai fazer diferença, não. O que a gente precisa saber é se ele é um espírito imperfeito, não é? Ainda inferior, ou se ele já é um espírito superior. Só isso. É o que a gente precisa se preocupar, tá? Essa questão da classe é só uma questão didática mesmo. Na sétima classe, nós temos aqui os espíritos neutros, não é? Que eles são apegados às coisas do mundo, não são bons o suficiente para praticarem o bem e nem são maus bastante para fazerem o mal, não é? Agora, os espíritos superiores nos informam que só o fato de você não fazer o bem, você já está fazendo o mal, tá certo? Então, achar que um espírito neutro ele está tranquilo, ele não está. Não é dentro do que determina, digamos assim, as leis do universo, as leis divinas. Nós fomos criados para fazer o bem. Então, se você não faz o mal, você já está numa classe melhor do que as outras, não é? Por isso que eles estão aqui na sétima classe. Mas, se você também não faz o bem, você está permitindo que outra pessoa faça o mal no lugar daquele bem que você poderia fazer, e com isso você está instigando o mal. Então,
ser um espírito neutro não significa que você já está em boas condições, não, tá certo? Você continua sendo um espírito imperfeito. Por quê? Porque o certo mesmo para aqueles espíritos que já despertaram é praticar o bem. Então, dizer assim, olha, eu não faço o bem, não, mas também não faço o mal, então eu estou tranquilo. Não tá. Porque nós fomos criados para fazer o bem. Quando a gente não faz o bem, a gente incorre no erro de permitir que o mal avance. Na sexta classe, nós temos os espíritos batedores e perturbadores. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, veja como a coisa é complexa, não é? Não existe uma faixa fixa, determinada, vamos dizer assim, tal espírito é da 10ª, aquele outro é da 9ª, aquele outro é da 8ª, o outro é da 7ª, o outro é da 6ª. Não. Como eu falei nas primeiras aulas, a gente sempre, se a gente fosse analisar, não é? Eu já citei até o exemplo de mim mesmo aqui. Eu me enquadro em várias classes da terceira ordem, tá? Porque às vezes eu tenho um pouco de cada coisa. A única coisa que eu tenho certeza que eu não tenho é estar na 10ª classe. Isso aí eu tenho certeza absoluta que eu não tenho. Eu não sou uma pessoa propensa ao mal, não é? Eu não sou, mas ainda pratico o mal, ainda faço maldades. Todos nós fazemos. Mas não sou uma pessoa, um espírito que está preso ali, não é? Que as características que mais incidem na minha personalidade seja a maldade. Isso aí eu tenho certeza. Mas também não estou na classe dos espíritos superiores, tá certo? Então, é a única certeza que eu tenho, que eu nem estou na classe dos espíritos superiores e nem estou na 10ª classe, mas eu estou na terceira ordem, com certeza, que é dos espíritos imperfeitos. Isso aí é o que eu sei. Agora, cada um faz a sua própria autoanálise, tá? Então, sua presença manifesta-se por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos. São agentes dos elementos do globo. Deles servem os espíritos superiores para produzir. Deixa eu voltar aqui, deixa eu diminuir aqui. Para produzir esses fenômenos físicos do planeta. Então, por esses espíritos se identificarem muito com a matéria, eles são mais característicos. Veja só, uma coisa que é importante para quem está começando agora no estudo, tá? Todos os espíritos podem influenciar e incidir sobre a matéria. Todos os espíritos podem bater, dar pancada, fazer isso. Mas tem uns que são mais propensos a isso. Por quê? Porque eles se identificam mais com a matéria. Então, muitas vezes, o espírito superior usa esse daí, um espírito dessa condição, chamado espírito batedor, para passar alguma mensagem para outras pessoas. Não é que o espírito superior não consiga bater numa parede, mas eu vou dar um exemplo que o próprio Kardec nos dá, né? Se você precisa carregar coisas pesadas, você consegue, você até pode conseguir. Mas se você chama uma pessoa do ramo, um estivador, por exemplo, que é uma pessoa que tem um físico mais avantajado do que o seu, não é? Que está acostumado a carregar peso, essas coisas. Então, é mais fácil para ele fazer isso porque ele é do ramo do que eu, que não tenho a desenvoltura física que essa pessoa tem, né? Então, da mesma forma são os espíritos. Eles podem fazer? Podem, mas vão despender um esforço maior desnecessário quando poderia utilizar um espírito que já está, digamos assim, nesse ramo, vamos dizer assim, de manusear a matéria para promover pancadas, etc. Tá certo? Então, é assim que os espíritos superiores se utilizam da nossa imperfeição, da nossa inferioridade. Então, com isso aqui, a gente encerra mais essa aula, tá? Sobre a classificação dos espíritos. Eu acredito que deve ter mais um ainda. Eu agora não recordo. E a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Então, qualquer dúvida, sugestão, crítica, seja lá o que for, pode escrever aqui para o nosso e-mail que a gente responde, tá certo? Então, um grande abraço para todos e todos fiquemos com Deus em nossos corações.